Que a graça e a paz de Deus seja sobre você, sua família, seu trabalho, que aonde você estiver, da forma como você estiver, que o cuidado de Deus te alcance em todo momento. Esse é o meu desejo para a sua vida. E ainda que possamos estar passando dias difíceis, complicados, não nos esqueçamos de que o Senhor é aquele que nos fortalece. Conforme está lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Então, ainda que passemos tempestades, o Senhor nos dá força para podermos ter esperança e vencermos os dias difíceis. Portanto, seja persistente, seja perseverante. E uma das coisas que mostra a nossa perseverança é nós estarmos caminhando sempre com o Senhor, na Sua palavra, procurando entender a Sua vontade para a nossa vida. Nessa semana, nós temos falado sobre uma vida vitoriosa, uma vida produtiva. Na primeira meditação dessa semana eu disse que nós devemos fortalecer nossas raízes. E fortalecer nossas raízes significa fortalecer o nosso relacionamento com a Bíblia, com a Palavra de Deus, tendo na nossa mente, no nosso coração, mas principalmente na prática do dia a dia, deixando a Bíblia transformar diariamente o nosso viver. E eu quero nessa segunda reflexão pensar com você também sobre algo que é muito importante para que essa raiz e essa produção, essa vida vitoriosa, ela não seja perdida no meio do caminho. E Jesus, numa parábola que ele contou, ele nos explicou sobre isso, ele fez uma advertência, um cuidado que nós deveríamos ter. Isso se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, o verso 14, quando ele fala da parábola do semeador, das sementes que eram lançadas em alguns tipos de solo. E aí nesse versículo ele diz assim: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. O que Jesus quis dizer para nós com esse texto, com essa palavra? A semente é lançada, a semente é a palavra, a terra é o nosso coração, é a recepção que nós temos dessa palavra. E aí ele fala aqui dos espinhos que cresceram em volta dessa semente que foi lançada. E uma coisa que a gente aprende aqui é que temos que tirar esses espinhos, temos que tirar as ervas daninhas, porque senão elas sufocam a semente e a semente não amadurece, não cresce, não produz fruto. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui. E é interessante que as ervas daninhas, os espinhos, que crescem sufocando uma planta, uma semente que você lança para germinar fruto, você não lança a semente do espinho junto. Você não planta trigo e lança a semente do joio junto. Você não lança essas ervas daninhas para sufocarem uma planta que você plantou e quer que ela cresça e amadureça e dê fruto. De alguma forma elas crescem em volta e muitas vezes elas vão sufocando aquilo que você plantou. Na nossa vida não é diferente. As ervas daninhas, elas aparecem no nosso dia a dia sem que nós planejemos isso. Elas vêm de forma a sufocar aquelas coisas que o Senhor quer que a gente viva, que Ele nos ensina no nosso dia a dia. E aí então, um dos nossos desafios, uma das nossas tarefas para ter uma vida vitoriosa é limpar essas ervas daninhas para que a semente possa crescer e germinar, produzir frutos e nos tornar assim então pessoas vitoriosas. Jesus aqui ele fala de 3 tipos de ervas daninhas que podem aparecer na nossa vida e que elas vão sufocando de maneira que impeça que a gente caminhe com Deus. Ele fala aqui, por exemplo, das preocupações. As preocupações muitas vezes elas surgem de forma inesperada e elas muitas vezes nos impedem de caminhar com o Senhor. Elas nos impedem de andar com Deus, de fazer a sua vontade. Elas tiram o nosso foco. Elas fazem com que de alguma forma a gente perca a orientação, porque a preocupação ela toma espaço. Então, se a gente não tiver fé, se a gente não tiver esperança, expectativa na nossa vida, inclusive pelas raízes que nós falamos anteriormente, essas preocupações elas nos sufocam e nos distanciam de Deus. Elas tomam nosso tempo, nossa atenção, nossas energias
e não pensamos em mais nada a não ser nisso. Então Jesus disse que as preocupações são sim ervas daninhas, que sufocam. Outra coisa que ele falou também, que é uma erva daninha na nossa vida, são as riquezas. Ora, não falo aqui contra as riquezas especificamente. Não é que as riquezas são mal. A gente tem pessoas na Bíblia que tiveram muitas riquezas, mas o ponto-chave é no momento em que elas se perderam nessas riquezas. E a gente vê isso na Bíblia também. A gente tem exemplos de pessoas na Bíblia que se perderam em meio às riquezas. Então, hoje, não é diferente. Não é que as riquezas são ruins. Ter recursos é importante, é bom. Ter um conforto, ter uma boa casa, um bom carro, uma situação financeira equilibrada, tudo isso é importante para nós. Mas elas não podem ocupar as prioridades da nossa vida. Sabe por quê? Por conta de riqueza, tem pessoas que se afastam de Deus e da família e da igreja. E aí só pensa em ganhar, em consumir, em produzir para gastar. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Ter coisas é importante, mas elas não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida, porque senão torna-se uma erva daninha. Ganhar dinheiro é importante, mas elas não podem tomar o lugar da nossa família, do nosso familiar, porque senão se torna uma erva daninha. Ter recursos é importante, mas não pode tomar também aquele espaço que nós poderíamos dar de ir até a igreja quando pudermos, ou de participarmos dos cultos online, enfim, na medida do possível, estar congregando com os irmãos. As riquezas não podem nos ocupar a ponto de não termos tempo para nada, para ter uma tarefa na igreja, para servir ao Senhor. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque senão essa busca pela riqueza ou a própria riqueza se tornará uma erva daninha, algo que nos prejudique. Então você tem que fazer essa pergunta: os seus bens, sua riqueza, elas estão te dando a oportunidade de estar mais próximo de Deus, mais próximo da família, mais próximo da igreja, ou ela está te distanciando, te fazendo perder essas coisas? Responda essa pergunta. Se a sua resposta for que elas estão te fazendo perder essas coisas, eu acho que é um bom momento para você refletir, porque essa riqueza ou essa busca, essa procura pela riqueza, ela pode sim estar te trazendo mal, sendo uma erva daninha para você. Uma outra coisa que o Senhor compartilha nesse texto conosco, que é uma erva daninha, são os prazeres. Não é aqueles prazeres, coisas boas que o Senhor nos dá. Inclusive, Ele nos diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Não significa que Ele veio para nos dar uma vida feliz, que tenhamos sim prazer, coisas que nos trazem alegria. Esses prazeres que o texto está dizendo aqui, são aqueles prazeres que nos distanciam de Deus. É a concessão que nós fazemos para as tentações que nos distanciam do Senhor, da sua palavra e da sua vontade. Então, a partir desse momento, coisas desse tipo são sim ervas daninhas. Por exemplo, o homem se relacionar com uma mulher é uma coisa boa a partir do momento que ele planeja e se casa com essa mulher, e vice-versa, a mulher com o homem. Mas nos lembremos de Davi, que já casado, chega num momento, ele olha e observa lá da sua, o rei Davi, lá do seu trono, lá da sua casa, da sua mansão, do seu castelo, e vê uma mulher de um outro homem e passa a desejar aquela mulher. E ele dá sequência nisso, ele concede essa tentação. Aquilo era uma erva daninha, e ele caiu, e ele teve que se levantar, e foi dura a sua queda. Assim acontece com muita gente. Então tudo aquilo que se torna tentação, pecado na nossa vida, por mais que momentaneamente pareça trazer prazer, nós não podemos levá-la a sério, temos que combater. Se possível for ou preciso for, até fugir dessas situações, porque elas serão ervas daninhas que vão destruir o nosso relacionamento com Deus, que podem destruir a nossa família, que podem nos afastar da igreja. Então você precisa perguntar também: o seu ciclo de coisas prazerosas inclui coisas desse tipo, que te afastam de Deus, da família, que te prejudicam na igreja, no trabalho? Se isso for, você tem que avaliar, porque pode ser uma erva daninha que vai acabar sufocando e destruindo a sua vida, impedindo de você ter uma vida produtiva, uma vida vitoriosa, uma vida feliz. Então, na reflexão de hoje, eu
eu quero deixar você com esse pensamento. Tire as ervas daninhas da sua vida, preocupações, riquezas e prazeres que em determinados momentos podem ser prejudiciais, serem ervas daninhas, e se você não limpar, não tirar essas coisas, elas vão sufocar a sua fé, as suas prioridades, elas vão te impedir de ter uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Vamos orar por isso? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento, pelo teu cuidado, pela tua presença. E de forma específica no dia de hoje, queremos pedir ao Senhor que nos ajude a identificar todas aquelas coisas que se tornam ervas daninhas na nossa vida, nos impedindo de ter um bom relacionamento contigo, com a família, com a igreja, desenvolver o nosso trabalho. Ó meu Deus, pedimos o perdão se isso já tem acontecido, mas ao mesmo tempo eu peço ao Senhor que nos ajude a limpar de nossas vidas essas ervas daninhas, para que possamos ter uma vida vitoriosa, uma vida produtiva na presença do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma vida vitoriosa, procurando limpar da sua vida tudo aquilo que são ervas daninhas. E assim então você vai ter uma vida produtiva. Um bom restante de dia para você na presença do Senhor, que o seu lar possa ser sempre uma igreja. Deus te abençoe, assim nos permitindo Deus, até o nosso próximo encontro.